minha saudação a todos, com a paz do Senhor Jesus, amado irmão, evangelista Ayrton, né? A paz do evangelista para o irmão. Nós, com a graça de Deus, né, nós iniciamos esse projeto, né, diante da graça, da misericórdia de Deus, né? Estamos iniciando esse programa, uma programação que alcançará não só a igreja, nossos amigos, ouvintes também da palavra de Deus. Estamos iniciando aqui na igreja que está em Cruz das Poças, aqui na rua Jacopo Paris Pelicione, número 95, uma transmissão ao vivo, né? Estaremos aqui falando alguns temas aqui a respeito da palavra de Deus, que nós queremos que será para a nossa edificação, né? Então nós saudamos todos os amigos, irmãos, né? Com a paz do Senhor Jesus, né? Hoje é domingo, dia 17 de novembro, né? Iniciamos aqui já quase 11h20 da manhã. Então todos sejam bem-vindos, né? Os nossos amigos, irmãos da igreja, e todos sejam bem-vindos, para que todos possamos participar, agradecendo a Deus, né, por essa rica oportunidade. Então, desde já, né, vamos fazer uma oração aqui, né, juntamente, né, com o nosso amado irmão Ayrton, né? Vou ler um versículo da palavra de Deus. Os irmãos também podem nos acompanhar, né, que nos acompanham pelas redes sociais, no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 22. Louvado seja Deus. Que nos diz assim a palavra, né? E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Então, o que precisamos nós nesse domingo abençoado, né? Um domingo repleto de oportunidades. Então nós temos a oportunidade de falarmos com Deus, né? Falemos com Deus nesse momento. Senhor Jesus, estamos aqui em Sua presença, nós iniciamos essa programação em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Visita, Senhor, cada um de nós, visita todos que nos assistem, todos que nos acompanham pelas redes sociais, que o Seu nome seja glorificado e exaltado. Nós estamos aqui, meu Deus, diante da Sua graça, diante da Sua presença santa e gloriosa. Abençoe, Senhor Jesus, cada um de nós, abençoe a igreja. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos por tudo. Obrigado, Senhor Jesus, né? E tudo que nós pedimos na oração, né? Amados, o que nós precisamos nesta manhã de domingo, né? Nós somos carentes da graça de Deus, nós contamos sempre com a presença de Deus na nossa vida, mas nós precisamos convidá-lo para estar, né, cuidando de cada um de nós. E nós somos carentes da graça, da misericórdia de Deus. Agradecemos a Deus, né, pela oportunidade. E também nessa oportunidade, né, falamos aqui que está acontecendo nesse dia de domingo, né, irmão Ayrton? Ali em Catanduva, né, o retiro espiritual ali, né, muitos irmãos, né, se deslocaram de toda a região e partes do Brasil, estão naquele lugar, naquela cidade, né, onde encontra-se também a igreja do Senhor Jesus Cristo, né, que Deus abençoe eles ali também, né, para a glória de Deus, não é mesmo? Aleluia. O seu irmão já está preparado também, né? Amém, amém. Eu também saúdo, né, a todos os irmãos e amigos, né, que nos acompanham nessa transmissão. Como já bem disse o nosso querido irmão Silvio, né, é um trabalho novo e contamos com a oração, a intercessão de todos, né, para que essa transmissão alcance, né, aqueles que muitas das vezes não conseguem, não podem estar participando presencialmente conosco, mas o Senhor nos deu graça, né, e a partir da data de hoje, né, do dia 17 do 11, né, como já disse o irmão Silvio, um domingo, né, ensolarado, abençoado, né, iniciamos então esse projeto, né, louvado seja Deus. E com a graça de Deus, né, aqui estamos para compartilhar, né, com você um pouco, né, da mensagem, da palavra de Deus, né? Louvado seja Deus. E já estendemos aí o convite, né, para que você possa estar conosco, participando, né, dos cultos que é realizado aqui, né, no salão onde a gente se encontra hoje, né, às 19 horas. A partir das 19 horas, né, temos o culto, né, de louvor e adoração
ao Senhor. Louvado seja Deus. Nas terças-feiras, né, a partir das 20 horas, temos reunião de oração, né, somente oração, né, uma breve reflexão sobre a palavra de Deus, e dando início aí às 20 horas, né? Louvado seja Deus. Na quinta-feira temos um culto, né, mais voltado para as doutrinas, né, da palavra de Deus. No sábado, estudo bíblico, né, também todos os sábados, né, nós salientamos aí a importância, né, do estudo bíblico, né, da gente compreender, né, com profundidade, né, a palavra de Deus, né, o porquê que obedecemos, né, a palavra, porque para que possamos obedecer, né, irmãos, é necessário nós entender o porquê de cada coisa, né? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe os irmãos, né, que já estão se manifestando aí, acompanhando, né, esse trabalho, né? Então eu quero deixar aqui, né, um texto para a meditação dos irmãos, né? Louvado seja Deus, que se encontra na carta aos Hebreus. Louvado seja Deus. No capítulo 12 da carta aos Hebreus, no versículo 1, e que você possa acompanhar aí também, né, a leitura da palavra para a sua edificação, que diz assim: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Louvado seja Deus. Então nós temos aqui, irmãos, né, esta carta em que a autoria é desconhecida, mas a inspiração nós sabemos que ela é conhecida, pois sabemos que o nosso Deus, né, com o seu Espírito, inspirou o autor a nos deixar essa importante carta. Louvado seja Deus. E ele começa aqui, né, já trazendo uma história, mas aqui dizendo para nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, né? Louvado seja Deus. Que testemunhas são essas que nos rodeiam, né? Que é uma tão grande nuvem, nos diz aqui o autor. Louvado seja Deus. Ele faz menção aqui ao capítulo anterior, né, aos Hebreus, no capítulo 11, que nos traz ali como conhecida, né, a galeria da fé. Louvado seja Deus, onde temos essa tão grande nuvem de testemunha, exemplos e mais exemplos de pessoas que pela fé, né, apagaram a chama, né, fecharam a boca do leão, fizeram aquilo que humanamente falando seria impossível, mas através da fé, né, de uma fé genuína, uma fé verdadeira, alcançaram, né, esse status, né, de se colocar como testemunha de uma fé viva e verdadeira, né? Louvado seja Deus. Então nós estamos rodeados, né, desse poderoso exemplo, né? Louvado seja Deus, através da vida dessas pessoas, né? E a orientação, né, é para que nós possamos estar olhando para Jesus. Louvado seja Deus, que é, como diz aqui, né, o autor, olhando para Jesus, no versículo 2, né, que é o autor e consumador da fé. Louvado seja Deus. E como nós sempre gostamos, né, como eu disse, nos cultos aos sábados, né, nós nos aprofundamos nesses detalhes, e então nós temos que parar aqui um pouquinho, né, e analisar, mas de que fé o autor está falando, né? Louvado seja Deus, pois todo ser humano, né, toda pessoa tem algum tipo de fé, né? Uma fé em que, se você plantar uma determinada planta, você vai esperar o fruto que ela produz, né?
Mas a fé da qual o autor nos deixa aqui, a orientação para que nós possamos estar olhando para Jesus, que é o autor, né, e consumador dela, né, é uma fé que vai além, né, do natural, é uma fé que alcança aquilo que o ser humano natural ele não compreende. Ele não compreende. Então é essa fé que nós professamos, é essa fé que nos faz viver com alegria, em obediência à palavra de Deus, né? E essa fé foi que nos moveu, né, a estar aqui nessa manhã, louvado seja Deus, para estar compartilhando, né, com todas as pessoas, né? Todos são bem-vindos nessa live, né? Louvado seja Deus, a primeira que acredito que de muitas, né, em nome de Jesus. Então é essa fé que nos trouxe aqui nessa manhã, né? Louvado seja Deus. Então o autor e consumador da fé, diz a palavra aqui, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Louvado seja Deus. E nós vemos aqui, né, o qual pela alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, desprezando a afronta. Louvado seja Deus, né? Então pela alegria, pela recompensa, sendo ele Deus, né, o que lhe falta, né? Não lhe falta nada, louvado seja Deus. Mas a alegria, né, do Senhor, diz a palavra, é a nossa força, né? Fortalecei-vos no Senhor, né, como diz Efésios, né? Então a alegria que lhe estava proposta era o que viria a seguir, né, irmãos? Porque ele suportou, diz a palavra, né? Ele suportou, né, a afronta, e isso é motivo de nós nos alegrarmos, né, irmãos? Porque tendo ele suportado a afronta, e que afronta, né? Louvado seja Deus, sendo ele o autor da criação, sendo ele Deus, diz a palavra que ele se humilhou, se fez homem e achado na forma de homem, se humilhou ainda mais, indo até a morte, e morte de cruz. Louvado seja Deus. Mas para que isso? Para que tudo isso? E nós respondemos, né, é para que eu e você hoje pudéssemos, né, exercer essa fé. Louvado seja Deus, essa fé que pode salvar a nossa alma. Louvado seja Deus. Uma fé que nos põe em contato com o Criador, né? Louvado seja Deus, que suportou ali a afronta, sendo ele Deus, e foi humilhado de tal maneira, de tal forma, né? Louvado seja Deus, que a gente vê nos evangelhos e também, né, no livro, principalmente do profeta Isaías, né? Mais lá no capítulo 53, onde ele descreve quase que em detalhes, né, essa afronta que o nosso Senhor ele suportou, né? Louvado seja Deus. E tudo isso por amor, né, pela alegria que ele estava proposta de poder, né, ali com o sangue que ele derramou.
né? Essa esperança, ela nunca morre, né? Bem sabemos nós que a esperança do cristão, né, amado irmão Ayrton, né? Ayrton, né, nunca morre essa esperança. Que quando nós, né, a nossa fé, a nossa vida cristã está firme, ela está fundamentada, né, nas escrituras sagradas, ali através dos apóstolos, né, dos profetas. Então, quando nós temos essa convicção de fé, nós exercitamos essa fé no Senhor Jesus Cristo. E quando até o amado irmão Ayrton comentava, né, que você vai fazer o projeto da casa, da residência, do comércio, se nós não tivermos uma boa fundação, um concreto bem reforçado, com ferragens ali, né? Nós temos amigos, irmãos que trabalham na área da construção civil, né, sabem muito bem isso, até para nós estar dando essa explicação. Então, quando nós não fazemos dessa maneira, aquela construção ela não vai estar fortalecida, né, irmão? Igual aqui, ó, estamos aqui, né, na casa de oração, né? E aqui, para que tivéssemos aqui esta manhã de oportunidade, né, essa rica oportunidade, nós tínhamos que ter essa confiança, e nós temos confiança no Senhor Jesus, e também, né, através dessa confiança foi feito aqui um concreto, foi bem preparado, né? Primeiro foi consagrado a Deus nesse lugar. Então isso é a vida do cristão, né? Para nós exercitarmos, né, a nossa fé, precisamos sempre também, amados, né, estarmos consagrando a nossa vida, né, vivendo em santidade, buscando a face do Senhor Jesus, porque Ele está às portas. E nesses últimos momentos aqui na terra, né, importante nós ficarmos apercebidos e percebemos o convite do Senhor Jesus para nós, renunciando ao pecado, renunciando ao lamaçal do pecado, às concupiscências deste mundo, que faz separação, né, amado? Porque bem sabemos também, né, estando aqui exercendo a nossa fé em Jesus Cristo, porque também Ele nos ensina que Ele está à procura de verdadeiros adoradores, e Ele está procurando, como por esses dias foi falado aqui na casa de oração, né? Se Ele está à procura, porque está escasso aqueles que adoram ao Senhor Jesus, que fazem isso em espírito e em verdade. Mas nós, esta manhã de domingo, né, nós temos essa oportunidade, irmãos, amados, amigos, ouvintes da palavra de Deus, que possamos, né, entregar nossa vida, né, na presença do Senhor Jesus, que possamos aceitá-lo e recebê-lo, né, amado irmão Ayrton, como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. E que através de nós, através dessa transmissão às almas, nós temos a certeza que o Espírito Santo de Deus vai agir, já está agindo já, porque Ele está às portas, né? E a sua vinda é inevitável. Muitas pessoas nos dias de hoje não estão se preocupando com isso, e nós nos preocupamos com tantas coisas, né, irmão? Mas o que é de mais importante, né? Nós entregarmos a nossa vida na presença do Senhor Jesus Cristo, não é mesmo? Louvado seja Deus, né? A fé, né? E Deus preparou, né, irmãos, esse tema para nós iniciarmos então esse trabalho, né? E o assunto é dos mais importantes, né? A fé, né? Louvado seja Deus. Então, né, refletindo então na galeria da fé, né? O capítulo em que o capítulo 12 faz menção, que seria então o 11, né? E já adiantando um pouco, né, nós vimos aqui os primeiros versículos, lá no versículo 6, então nós vamos ver, irmãos, a importância dessa fé, né, para que a pessoa não venha a ficar talvez frustrada, né, no seu relacionamento com Deus, né? Mas por quê, né? Muitas das vezes eu não alcanço, eu oro e talvez eu sinta que não esteja talvez sendo ouvido, né? Então olha o que nos diz aqui, né, o Espírito de Deus aqui, né, por inspiração ao autor desta importante carta, né, no versículo 6 do capítulo 11, ora, né, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Veja que então é essencial, né, para que haja um relacionamento, uma conexão, né, com o Criador, com o nosso Deus, né? É necessário que tenhamos essa fé,
né? Porque diz aqui a Sagrada Escritura, né? Palavra aqui do Senhor falando conosco, dizendo que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Louvado seja Deus. Então, para que nós tenhamos, né, irmãos, um relacionamento com Deus, tenhamos uma comunhão perfeita com o nosso Senhor, é importante nós estarmos exercendo esta fé. Louvado seja Deus. Esta fé da qual nós vimos, né, que ela é o firme fundamento, louvado seja Deus, das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem, né? Então é dessa fé que nós estamos falando, né? Da qual está nos dizendo aqui o autor ainda no versículo 6, que sem ela é impossível agradar a Deus, né? Então não há um relacionamento, né, perfeito quando alguém que você pretende se relacionar não se agrada de você, né? Mas quando aquele a quem você busca, né, ele se agrada de você, né, ele olha para você e vê que se você exerce essa fé, então ali há, né, um agrado, né? Louvado seja Deus. E quando nós agradamos ao Senhor, louvado seja Deus, a sua presença vem morar em nós, né? O seu Espírito tem prazer em habitar em nós, pois quando nós passamos então pela lavagem, né, dos nossos pecados, fomos purificados, nascemos de novo, fomos feitos, né, morada de Deus em Espírito, diz a palavra. Então, para que isso seja assim, é necessário que nós possamos procurar, né, de que maneira agradar a Deus, para que o Espírito de Deus habite em nós com alegria, né? Louvado seja Deus. Então, sem essa fé é impossível agradar a Deus, né? Louvado seja Deus. E diz aí, né, porque é necessário, né, que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, né? Então é necessário, né, irmão? Não é talvez pode, não é se você quiser, não é que depois não, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, né? Louvado seja Deus. Interessante aqui, né, amados ouvintes, amado irmão Ayrton, é interessante também aqui, né, o irmão falando esse trecho, né, aqui do texto. Então, se nós nos aproximamos do Senhor Jesus, né, ou seja, nós estamos aproximando de Deus, né, aquela pessoa que se aproxima de Deus porque precisa de algo da parte dele. Se nós estamos buscando a presença de Deus, é porque nós precisamos, né? Porque nós temos o alimento nosso natural, né? Temos o alimento, né, a comida, né, a água, né, para saciar a sede, a comida para saciar a nossa fome, mas para saciar a nossa alma precisamos do alimento espiritual, ou seja, a palavra de Deus. Mais interessante aqui, né, amado irmão Ayrton, né, porque é necessário, né, como o irmão já bem diz, né, aqui a Escritura nos ensina que aquela pessoa que está se aproximando, ou seja, que busca a presença de Deus, creia que esse Deus exista. Então, importante é nós, como seres humanos, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, né, ouvintes da palavra, né, importante nós crermos que existe um Deus. Esse Deus é vivo e Ele está entre nós. Ele está aqui, o seu nome é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, amados, olha que maravilhoso, né? Então é necessário que aquele, seja o homem, seja a mulher, que se aproxima, ou seja, que busca a presença do Senhor Jesus. Tanto é também, amado, né, ali no livro de Tiago, né, o nosso irmão, o apóstolo Tiago, nos ensinou, né? Ali no capítulo 4, versículo 7, que fala para nós, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O versículo 8 nos ensina: achegai-vos, pois, a Deus, e ele se achegará a vós outros. Olha que interessante, a palavra, ela nos ajuda, ela nos ensina, né? Em outros textos também, né? O Senhor Jesus nos convida a buscá-lo, nos convida a adorá-lo, mas nós precisamos crer que Ele existe. Nós aqui, nós não estamos vendo Ele, irmãos, nós estamos aqui falando, né,
através da rede social, estamos aqui na casa de oração, mas algo de interessante, né? Se o ar não existisse, nós não estamos vendo o ar, mas existe o ar, estamos respirando, né, amado irmão aí? Louvado seja A iluminação, né, está com a iluminação toda acesa. Eu em particular não sei como funciona para chegar a iluminação até aqui, como que foi a origem, sabemos sim que foi criada a iluminação, mas nós cremos que existe iluminação, né? E da mesma maneira, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós não estamos vendo Ele, mas nós sabemos que Ele é vivo e Ele é sobrenatural, né? E quando nós conversamos com Ele, apresentamos as nossas necessidades na presença dEle e confiamos, né, principalmente, porque se nós falarmos com Deus, pedimos algo para Ele nas nossas orações, como foi lido no começo aqui da programação, se nós não crer em tudo que nós pedimos na oração, se nós não crer, nós não vamos receber, mas nós cremos, amados, nós cremos porque o nosso Deus, Ele tem nos abençoado de maneira sobrenatural, né? Então é necessário, né, que todo aquele, seja homem, seja mulher, que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, e nós sabemos que Ele nos dá a recompensa, né, por nós estarmos buscando a Ele, não que Ele faça a troca conosco, né, amado? Mas Ele nos abençoa, né, nos dando vida, dando saúde, uma porta de serviço, a comida na mesa, né, e diversas outras coisas. Louvado seja Deus, né? Mas Louvado precisamos seja entender, né, irmão? E buscar a Ele e entregar a nossa vida 100% na presença do Senhor Jesus. Com certeza. Então, né, nós então entendemos até aqui, né, o que é fé, né, a importância dela, né, e também a necessidade, como diz o autor aqui, que é necessário, né, louvado seja Deus, que aquele que se aproxima de Deus creia, tenha fé que Ele existe, né? Louvado seja Deus por isso, né? Louvado seja Deus. E também diz, né, ainda fechando, né, o versículo 6, que Ele é galardoador dos que o buscam, né? Louvado seja Deus. Aqui, como nós vimos no versículo 1, né, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, como diz aqui no versículo 6, que para fazermos então essa aproximação é necessário que nós creiamos que Ele existe, né? Então todo o que se aproxima de Deus tem um objetivo, né? Nós vemos isso, né, em toda a Escritura, e vemos ali no Novo Testamento, né, as pessoas que se aproximavam do Mestre, né, se aproximavam ali do Senhor Jesus, cada um tinha uma necessidade, uma diferente da outra, né, mas podemos aqui lembrar, né, uma ou outra, por exemplo, aquela mulher que já há 12 anos, né, irmão Silvio, sofria daquele mal, né, e que a palavra diz que já havia gastado todos os seus haveres ali em busca da solução, mas não havia encontrado, né, uma cura para aquele mal, né? Então o que ela fez? Ela então, né, certamente, né, ao ouvir que Jesus estava passando por ali, essa fé então brotou no
pela fé. Nós entendemos, né? Nós temos essa certeza, essa convicção, porque a nossa fé está fundamentada no Senhor, né? Louvado seja Deus. E, né, o que nos chama também a atenção, dentre tantos exemplos, né, é o primeiro exemplo, né, aqui pessoal de fé, né, que o autor vai dizer aqui no versículo 4, né, que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, né? Louvado seja Deus. E aí nós, né, olhamos para a palavra que nos afirma, né, lá na carta aos Romanos, né, no capítulo 10, Romanos capítulo 10, no versículo 17, né, vai dizer assim que a fé, essa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Louvado seja Deus. E eu fico pensando, né? O autor coloca aqui, né, o primeiro exemplo humano dessa fé, né? Abel. E todos, né, são conhecedores da história, sabem, né? Quem foram os pais, né, de Abel, né? O primeiro homem a ser criado por Deus, né? Aquele que o Senhor Deus tomou do pó da terra ali, né, e faz ali o homem, a sua imagem. Nós vamos ver isso lá em Gênesis, né, no capítulo 1, versículo 26. Louvado seja Deus. E ali o Senhor, né, faz o homem a sua imagem e semelhança, e vinha, diz a palavra, a ter com ele ali na viração da tarde. Mas o homem desobedeceu, o homem pecou contra o Criador, e nós conhecemos que em punição a isso ele foi expulso ali do jardim, né? E começou então a ter filhos, e o seu filho Abel aqui manifestando essa atitude de fé. E como diz Romanos capítulo 10, né, no versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, nós entendemos aqui algo, né? Entendemos que Adão, com certeza, né, assim como você que nos acompanha, né, você que é pai, mãe, né, tem o seu filho, né, é com prazer, alegria que você compartilha, né, com seu filho, com a sua filha, a experiência de vida, né, o que é certo, o que não é, o que é melhor a se fazer. Penso eu, né, que ali, né, Adão e Eva, que eram os pais, né, de Abel, né, compartilhavam ali com seus filhos, né, a alegria de poder estar, né, em contato com o Criador. Louvado seja Deus. Então brota no coração dos filhos, né, aqui, né, a palavra de Deus começa mencionando aqui Abel. Então Abel se dedica, né, a manifestar no seu coração essa fé gloriosa, né? Louvado seja Deus, que ele então manifestou aqui, oferecendo a Deus maior sacrifício do que o seu irmão, né? Louvado seja Deus, que poderia também, né, exercer a mesma fé, mas a palavra de Deus faz uma diferença aqui, porque Abel, né, ofereceu maior sacrifício do que o seu irmão, e alcançou testemunho, louvado seja Deus, de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, né? Então é uma fé da qual Deus se agrada, né? Deus dá aqui testemunho de Abel, dessa fé manifestada por ele, e que diz que depois de morto ainda fala, né? Pois bem, hoje, né, dia 17 do 11, estamos aqui falando a respeito, né, da fé exercida, né, por Abel, né? Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Agradecemos a Deus, né, pela oportunidade, né, todos que estão acompanhando a gente, né, que estão acompanhando conosco essa programação. Que Deus abençoe grandemente a todos, né? Teremos outras oportunidades, né, se assim Deus nos permitir. Nós temos orado, pedimos a todos que nos assistem, né, para que orem em favor desse projeto, né? Estamos aqui de todo o coração, né, irmão? Amém. E teremos outras oportunidades também, outros irmãos estarão também participando, trazendo a mensagem
da restauração, né? Falando deste evangelho genuíno, que salva, que cura, que liberta. Então nós contamos com as orações de todos que nos assistem esta manhã. Então já estamos encerrando a programação aqui, agradecendo a Deus em primeiro lugar, agradecendo a você que nos vê, que nos ouve aqui pela programação aqui no Facebook. Nós cremos que essa programação ela alcançará muitas almas e essas almas estarão sendo edificadas, né, irmão? Para a glória de Deus, né? Então estaremos encerrando aqui, estaremos orando, agradecendo a Deus pela oportunidade, né? E vamos fazer. Que Deus continue, né, abençoando vocês, né, todos que nos acompanham, né, e reforçamos aqui, né, o convite, né, a todos que sentirem no coração, né, irmãos, amigos, familiares, né, a todos que tiverem acesso a esse vídeo, né, e reforçando aí, né, que os nossos cultos, né, são aí, né, terça-feira, né, a partir das 20 horas temos oração, né, das 20 às 21 horas, né, oração, né, aquela busca, né, ao Senhor, né, para o fortalecimento dessa fé, da qual nós falamos aqui um pouquinho hoje, né, louvado seja Deus. Nas quintas-feiras, a partir das 19h30, né, temos culto de doutrina, importantíssimo também para a manutenção dessa fé, né, louvado seja Deus. No sábado, o estudo bíblico, né, louvado seja Deus, né, a gente costuma aqui, né, falar, né, que seria um culto então da libertação, né, porque Jesus diz assim, né, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, o que pode então nos libertar, de maneira que possamos exercer essa fé, né, com mais, né, profundidade, com mais firmeza, né, estarmos fundamentados, estudando a palavra de Deus, né, estudando a Escritura. E aos domingos, né, inclusive hoje, né, você é o nosso convidado a participar a partir das 19 horas, né, louvado seja Deus, a estar conosco, oferecendo a Deus um culto de adoração, né, e louvor ao nosso Deus, né? Então, que Deus os abençoe e contamos com as orações dos amados, né? Que Deus abençoe os irmãos que participaram conosco, né? A nossa irmã Miriam, né, ali da cidade de Ribeirão Preto, a irmã Deise, né, a irmã Eliane, né, a irmã Tamires também, né? Que Deus abençoe, né, todos os irmãos e irmãs, né, que estão aí, né, participando, né, dessa live, e que Deus abençoe a cada um de vós. Oremos ao Senhor. Amado e eterno Deus, nós te agradecemos, meu Deus, por esse momento precioso em que o Senhor preparou de estarmos, Senhor, aqui meditando na tua palavra, aprendemos aqui mais um meu pouquinho Deus, da sua palavra. E que as pessoas que estão em busca dessa fé possam, meu Deus, estar sendo fortalecidos por ti, de maneira, Senhor, que no alcance desta fé possa ser galardoado, e principalmente, Senhor, com a vida eterna, Senhor meu Deus, que vale muito mais do que curas, do que coisas passageiras, meu Deus, é a cura da enfermidade chamada pecado, e que pela fé nós também podemos alcançar. É no teu nome que nós, agradecidos, meu Deus, te pedimos, fica conosco, hoje e sempre. Amém. Louvado seja Deus. Abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Concluído.